Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Muito bom dia para você que está conosco aqui na tela da TV Sim SBT. Hoje nós vamos falar sobre ONGs e como o trabalho delas pode ser mais potencializado se elas seguirem as regras jurídicas ou tiverem esse arcabouço todo regularizado. Esse tema é muito importante para que a gente avance, por exemplo, em vários projetos sociais, e eles não são poucos, né? São numerosos, inclusive, ao redor do nosso estado. Mas a gente vai ter justamente esse conhecimento com a nossa convidada que está aqui no nosso Em Destaque hoje. Nós estamos com a Ana Cláudia Simões, ela que é CEO da Ativo Consultoria, que inclusive tem um projeto muito importante para que essa regularização das ONGs aconteça. Ana Cláudia, obrigado pela presença, bom dia e bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, um bom dia para todos que nos ouvem. Que bom. Antes eu queria até que a gente falasse um pouco sobre a importância das ONGs na sociedade, né? Como que o trabalho delas atinge tantas frentes, mas principalmente, claro, nessa vertente social, é isso? Isso mesmo. Na verdade, na década mais ou menos de 60, começou esse movimento aqui no Brasil de sociedade civil organizada de maneira complementar, ajudando o poder público. E aí elas tomaram a frente de maneira que foi possível perceber que o poder público ele não tem condição no sentido de capilaridade, de entrar em todas as comunidades, em todos os bairros carentes, né? Chegar a todas as pessoas de uma região. Então a sociedade civil resolveu ser um braço do poder público, através das instituições conhecidas como ONGs, né? Sim. ONG, na verdade, é um apelido, organização não governamental, é uma sigla, né? Juridicamente, elas são agora, a partir de 2019, conhecidas como OSCs, Organizações da Sociedade Civil. O marco regulatório trouxe essa definição legal, que é a Lei 13.019, de 2014, e aí, em várias frentes, elas atuam. Meio ambiente, assistência social, educação, cultura, esporte, saúde, etc. É realmente a população de maneira organizada e com documentação jurídica regular, tendo oportunidade de somar forças aí às políticas públicas. Que bom. Justamente para ter esse entendimento, né, que a nossa conversa hoje vai até esclarecer por que essa regularização é tão importante, fundamental. E também para te aproximar mais até dessa linguagem, né, tão recente, né? OSC. Então, isso aí. Antes que a gente chamava as ONGs, OSC agora, né? O famoso terceiro setor também, como ele se articula para promover esse avanço social. E aí, Ana Cláudia, acho que a gente então pode até falar mais sobre esse momento de regularização. Por que que isso traz importância, relevância para nós, enquanto sociedade, mas principalmente para esses trabalhos? Pois não há possibilidade de você avançar, profissionalizar e atingir um número maior de beneficiários diretos, o público-alvo, se não tiver um aporte financeiro, né? Sim. Então, é uma necessidade, o recurso financeiro é uma realidade. Não adianta apenas a boa vontade, o serviço voluntário, que é muito importante, ele é essencial para o trabalho do terceiro setor, mas eu vou dizer, como técnica de muitos anos de atuação, que não é suficiente. Então, você precisa ter recurso para contratar pessoas, equipe técnica, né, que vai se responsabilizar pelas metas qualitativas, quantitativas, para o atendimento com excelência, comprar os materiais e os equipamentos necessários, tudo isso a gente precisa do recurso. E seja uma empresa pequena, média ou de grande porte, e qualquer tipo de órgão público, principalmente no caso dos órgãos públicos, a partir do marco regulatório do terceiro setor, porque isso antes estava implícito, agora está explícito, desde 2014. É necessário uma regularidade que a gente chama de, pelo menos, regularidade básica. Estatuto social registrado, ata de diretoria atual também registrada em cartório, inscrição no CNPJ com cartão de CNPJ ativo, um certificado digital para poder o contador e o próprio presidente ou a presidente da instituição, né, operacionalizar suas atividades. Contabilidade é também uma necessidade, porque precisa manter essa instituição regular depois, e as certidões negativas. Então, com essa documentação básica, as ONGs ou OSCs, elas podem bater na porta de qualquer empresa ou de órgão público, mostrar o que faz,
apresentar os resultados e dizer, eu preciso de ajuda. Para eu te ajudar, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso concorrer, porque também é sempre uma concorrência, existem mais projetos do que recurso, então sempre vai ter aí um chamamento público, uma concorrência para poder, então, classificar num ranking aí quais são os melhores projetos, mas tudo parte de uma documentação básica, senão realmente fica difícil, os projetos não conseguem se desenvolver. Pois é, além da boa vontade em ter esse trabalho, né, toda uma questão que vai além da filantropia é ter um trabalho regularizado nessas documentações para que também haja transparência, pelo menos eu entendo assim, que seja uma transparência com os recursos que você está, então, adquirindo do poder público ou da iniciativa privada, fazendo, então, essa ação, né, nas vertentes que você falou, do meio ambiente, educação, esporte e lazer, entre outros. É isso, então? É isso aí. Inclusive, assim, as grandes empresas, que são as que têm um orçamento já, né, previamente reservado para esse investimento social privado, elas seguem normas nacionais e internacionais de compliance, de due diligence. Então, elas precisam atender a essas regras, porque elas também são auditadas, até para poder publicar depois os resultados e os investimentos nos seus relatórios de sustentabilidade. E agora tem a expressão bem famosa, que é o ESG, né? Que, na verdade, trazendo para o português, é o ambiental, social e a governança, que traz toda uma agenda de responsabilidades, inclusive jurídicas e de publicação, de transparência, que eles chamam das normas de disclosure, que você tem que apresentar esses resultados para a sociedade. E o público, a partir do marco regulatório, também seguiu o mesmo caminho. Tem que ter transparência, tem que ter a publicação nos sites, tanto dos órgãos públicos, que são os investidores, quanto das instituições que recebem esse investimento. Então, sem documentação, sem estar atento às regras legais e fiscais do nosso país e até algumas internacionais, fica inviável conseguir o recurso e fomentar esses projetos tão maravilhosos que existem aí, né? Muitas dessas organizações ainda dependem dessa regularização, né, Cláudia? Muitas mesmo. Isso até estimulou, né? A gente vai falar um pouquinho depois do Blitz Social, mas isso nos estimulou enquanto empresa, enquanto empresária, porque são 23 anos no mercado, né? Na área do terceiro setor, assessoria e consultoria. Hoje a gente atua em 8 estados do Brasil e uma angústia sempre me acompanhou esse tempo todo. Projetos maravilhosos, formidáveis, que a gente tem a oportunidade de conhecer, vai em campo, ouve os relatos, os depoimentos das pessoas que são beneficiadas, dizendo o quanto que é importante, o quanto transformou a vida delas aquele projeto. Mas chega um momento que o projeto começa a minguar por falta de oportunidade de crescimento. Por quê? Porque não tem a regularidade jurídica necessária. Então, eu não sei nem te estimar quantos existem, porque não existe um controle oficial no Brasil de projetos existentes e não regulares, né? Mas, por experiência, eles são centenas, talvez milhares em nível de Brasil, que estão esperando uma oportunidade, mas, do outro lado, eles também não têm um recurso mínimo para pagar pela regularidade. Então, é uma expressão que as pessoas falam assim, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele precisa do recurso para se regularizar e ele não tem o recurso para se regularizar que vai gerar novos recursos. Então, alguma estratégia, tanto o empresariado quanto as pessoas físicas, porque eu sei, em nível de recurso público não é possível, não existe possibilidade de apoio via recurso público se não tiver regularidade, mas pessoa física pode, o dinheiro é seu, você decide o que fazer e como fazer. Empresa privada, fora as multinacionais, que tem todas essas regras que são bem, vamos dizer, intransponíveis, né? Em função até de auditorias que elas regularmente sofrem, vamos pensar nas pequenas e médias empresas, como a Ativo fez. O empresariado, ele pode sim reservar uma verba para dar esse passo inicial junto com os projetos. Ok, seleciona, tenha um bom critério de análise técnica para ter certeza aonde está entrando, porque eu entendo, eu compreendo o receio que alguns empresários têm em questão do risco de reputação e imagem. Claro. Se você aliar a sua marca a alguém que vai dar um passo errado, né?
as famosas pilantropias, e com 23 anos também de auditoria, infelizmente a gente conhece casos que não são verdadeiramente intenção e ideologia social, né? Então, tem que ter esse cuidado por parte do empresário, sim. Não dá também para ficar só com o sentimento, esquecer a razão, se levar pela emoção e sair apoiando qualquer coisa. Então, eu sugiro uma metodologia de análise, né? de filtro, de ranqueamento dos projetos para oferecer uma condição de segurança mínima desejável, para aí sim você dar um passo e apoiar talvez esses projetos a começar a sua jornada de maneira regular. Se a gente pensar, tanto para, por exemplo, a sua região que tem um projeto desse, né, ou alguma iniciativa que ainda não se regularizou, que procure os caminhos que a gente está hoje apontando aqui, né, de busca de certificados e números que precisam como o CNPJ, né, que tem toda uma burocracia para acontecer, mas é necessário, assim como você que pode ser da iniciativa privada, também seguir esses passos de observar a lisura do que tem do outro lado desse trabalho que a gente quer que seja justamente transparente e com interesse social. Por isso que a gente, então, nesse programa, deixa aí passando para você os caminhos, inclusive aqui dos trabalhos da Ativo Consultoria, tá bom? Mas na sequência, então, do nosso programa, a gente volta aqui para falar justamente o que é Blitz Social, que aconteceu e já tem até um vencedor, porque foi como se fosse um reality, um concurso, isso? Isso aí. E já tem vencedor? Já tem vencedor, já estamos trabalhando com ele. E a gente vai entender por que isso foi feito e que vencedor é esse, além de outras abordagens aqui com a Ana Cláudia Simões. E a gente volta já ainda nessa manhã com você. Fica aí. De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT, e hoje a gente falando sobre a importância do trabalho de ONGs, aliás, de OSCs, que são organizações da sociedade civil, que a gente está aprendendo inclusive nessa edição com a nossa convidada aqui presente hoje conosco, Ana Cláudia Simões, da CEO da Ativo Consultoria. A gente falando desse trabalho das ONGs, mas então agora já chamadas até por essa nomenclatura mais atualizada de OSC, porque esse trabalho de cunho social dessas organizações é muito importante e deve ter cada vez mais incentivo, mas um incentivo que seja transparente e dentro dos parâmetros exigidos, como algumas normas, né, tendo certificados e também números de atuação importante exigidos na contabilidade, como, por exemplo, um CNPJ ativo. E é justamente nessa hora que a gente quer que você tenha atenção na captação desses recursos, que quanto mais, então, houver investimento nessa área, você pode, ou a sua organização, ou você que é beneficiado por uma, ter cada vez mais segurança que aquilo tenha perenidade, né, Ana Cláudia? Acho que a gente tem que deixar esse recado muito claro, né? Isso aí. E aí eu observo, sabe, desde 1999, né, trabalhando com essa temática, eu vi que quase ninguém sabia do que se tratava ONG, que na época era organização não governamental, terceiro setor, as pessoas achavam que era serviço terceirizado, É verdade. né, que não era um setor ligado a entidades sem fins lucrativos. E aí eu comecei a estudar essa temática e vi o gap gigante que existia de conhecimento e a oportunidade de, com esse conhecimento, existirem instituições mais profissionalizadas e ter mais êxito na captação do recurso, né? Exato. Que é o grande objetivo. E aí eu observo assim também uma mudança que no meu ponto de vista é muito positiva, que é o financiador, ele está procurando hoje em dia diferenciais. Sair da caixinha, sair da oferta do mais do mesmo. E isso significa que as instituições elas têm que ter propostas metodológicas de atacar a causa e não a consequência. No passado, quando nasceu, né, e nem era ainda terceiro setor, né, a expressão que era utilizada era filantropia, assistencialismo, o foco estava muito na consequência. Ou seja, tá com fome, eu vou lá e dou a comida. Exato. Tá com frio, eu vou lá e dou o cobertor, né? Tá precisando de alguma coisa, eu vou lá e dou o dinheiro, digamos, para a pessoa ir lá e comprar. Com o passar do tempo, foi se percebendo que muitas estratégias são urgentes e emergenciais, ok, não tem como dizer que ninguém vai precisar
desse apoio emergencial, mas que isso não provoca o desenvolvimento humano e local, né? Que a estratégia acertada do terceiro setor foi pensar mais no combate às causas e não à consequência. Então, se a pessoa está com frio, está com fome, está sem dinheiro, por quê que ela está naquela situação? E aí vem os projetos de profissionalização, geração de emprego e renda, né? Cuidar das fissuras, digamos assim, emocionais, pelas N questões que o ser humano passa no decorrer da sua vida. Então, muito da pessoa em situação de rua, e eu tenho pesquisas nessa área, as pessoas foram para a rua por questões, vou te dizer, quase que cotidianas que todos nós e nossos familiares passamos. Algum tipo de problema. Sério? Sério. E na rua ela conheceu a droga, o álcool. Então, o vício não foi a causa, foi a consequência. E qual foi a causa? Uma fraqueza de vínculos emocionais, espirituais e fragilidade também dos vínculos com a família. Então, a pessoa sentiu um baque por uma situação que vivenciou, não tinha uma família para dar apoio, não tinha uma força emocional para se erguer e também não acreditava em nenhum tipo de crença que ela pudesse recorrer e pedir força naquele momento. E ela sucumbe e vai para a rua. Então, as ONGs começaram a perceber nessa virada para a expressão terceiro setor que o foco seria a consequência no passado, agora a causa. Só que isso custa mais recurso. Sim. E aí, de novo, vem o nosso tema. Como captar recurso? Regularização jurídica. Inicialmente isso. Depois, um bom projeto e que trabalhe com indicadores qualitativos e quantitativos. E que você prove para quem está financiando ou para quem seja um potencial financiador que o antes e o depois daquela pessoa vai ser diferente. Então, passou também o tempo da foto, né, do depoimento. Né? Quando você ouve um depoimento, ele representa uma pessoa. O financiador ele quer ver resultado na média dos apoiados. Então, o depoimento isolado, ele é comovente, mas ele não é eficiente na captação do recurso. Correto. Isso tudo é um processo de profissionalização. De novo, para isso precisa de quê? Recurso. Para estudar, para investir em capacitação técnica. E por isso, nós temos esse mote aí na Ativo Consultoria de sempre focar e incentivar a regularização jurídica, porque senão não vem o recurso. Inclusive, como a Ana Cláudia ela falou com a gente aqui, né, a Ativo Consultoria atua em 8 diferentes estados. E abriu a chance para um trabalho, inclusive, de acompanhamento para uma dessas organizações ser regularizada, através até do que a gente chamou aí de um reality, mas só para entender como é que aconteceu isso e quem foi escolhido. Como é que foi, Ana Cláudia? Pois é, isso aí foi um desejo antigo. Eu escrevi isso um dia, em maio de 2020, e batizei de Blitz Social. Porque qual era a ideia? Não tem a Blitz? Que a polícia entra abordagem, e vai na... Exatamente, eu queria fazer uma Blitz Social, né? Pegar o carro também, junto com, né, a nossa equipe, e sair por aí procurando bons projetos que já existiam, já funcionavam, já faziam diferença na vida das pessoas, só que não conseguia dar o passo seguinte porque não tinha regularidade jurídica. Exatamente. E aí o que a gente fez? A gente idealizou isso, chegou em 2025, falei, não, agora é hora de tirar do papel e botar isso para funcionar, né? E aí reuni a equipe, falou, bora fazer o Blitz Social acontecer. Aí fizemos uma vinheta bem legal, que é no formato de Blitz mesmo, né? E aí os profissionais envolvidos, né, em filmagem e tudo mais. E aí a gente foi para campo. Primeiro a gente abriu a inscrição, poderia ser para qualquer lugar do país, inclusive, tá? E abriu a inscrição que as pessoas tinham que responder um formulário para a gente, via Forms, né, Google Forms, com informações sobre o projeto. Então a gente recebeu essas inscrições e fez um primeiro filtro. Dali, nós escolhemos algumas instituições que foram para a fase seguinte, que foi a da entrevista por telefone. Então, nós fizemos uma chamada de vídeo, né? E começamos a conversar com essas que passaram para a fase seguinte. Sim. E aí tinha um roteirozinho de uma análise mais técnica para poder chegar nesse filtro final. Que seria o quê? A visita de campo.
E aí nós escolhemos 3 instituições, né? Que foi o Movimento Libertas, em Vila Velha, que trabalha com mulheres vítimas de violência. Foi o Centro Cultural Arte Nós, que é cultura e arte, né? Também na região 5 de Terra Vermelha, em Vila Velha. E o Especial Surf, que era uma metodologia diferenciada de usar o surf como um instrumento de empoderamento e desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down. E aí nós escolhemos esses 3 projetos e fomos para campo visitar, né? Igual o Blitz mesmo. Entramos no carro e fomos lá. Marcamos com eles o dia e o horário e fomos lá ver o projeto acontecendo. Sim. Você não tem noção da dificuldade que foi escolher um. Imagina. Por quê? Claro. Excelentes os 3 projetos, temas diferentes e tão necessários para a sociedade. Não tinha como você. Então, eu falei assim, vamos fazer uma análise técnica e votação popular. E aí a gente os avisou para eles mobilizarem quem conhecia o projeto e o pessoal começou a fazer votação, né? Através do Instagram da Ativo Consultoria. E eles iam votando, dizendo qual projeto que queria que ganhasse e tal. E aí, então, teve essa parte da votação popular, que contou pontos, e também a parte de análise técnica. Correto. Aí a gente analisou periodicidade, tipo de atividade, equipe, né? Tempo das atividades, uma série de questões técnicas e pontuamos. E escolhemos um critério também de desempate, porque assim, vai que empata, né? Então, o critério de desempate foi a análise da equipe técnica, seja ela voluntária ou remunerada. No caso, como eles não têm recurso, porque não tinha regularidade, né? Então eles eram todos voluntários mesmo. Bem lembrado, que nenhuma era regulada. O que aconteceu? Empatou. Empatou? Um dos projetos ficou à frente, 3 pontos na votação, 3 votos a mais na votação popular, e o outro projeto ficou 3 pontos na frente na pontuação de análise técnica. No final, eles empataram. E aí a gente foi pelo critério de desempate. Que já estava estabelecido. Isso, e aí foi o vencedor, o Especial Surf. Que acontece ali na Praia das Sereias, ali, na Encanto das Sereias, ali em Vila Velha. E aí a gente foi para lá e viu os meninos e meninas fazendo aula de surf e em pé na prancha, surfando. Deram um show, assim, eu não consigo nem imaginar eu fazendo um negócio daquele, né? Nem eu. E eles ali, assim, mas foi fantástico. E teve uma live, a gente anunciou ao vivo o vencedor lá na live, e foi uma festa, uma comemoração, e aí eles ganharam o quê? Essa regularidade básica, né? Ganharam tanto o serviço em si, da nossa equipe técnica, quanto o pagamento das taxas. Então, a gente vai pagar as taxas de cartório, certificado digital, né? Qualquer tipo de gasto com cópia, com reconhecimento de firma. E aí, eles vão receber, assim que for concluído, a gente já começou, já estamos construindo o estatuto deles, já fizemos a primeira reunião, o presidente da instituição esteve lá com a gente, o Fabrício, a gente faz uma entrevista para poder construir um estatuto, porque a gente não acredita e ainda tem prova que dá errado o tal do estatuto copia e cola. Hoje em dia você joga lá no site de busca, vai aparecer 300 diferentes modelos para você copiar e colar, né? Mas isso dá muito errado, pessoal. Cuidado olha o alerta. Cuidado com isso. Quando dá o problema, é por causa do copia e cola. Tá. Então, a gente faz uma entrevista, constrói. Então, a gente já está nesse processo com o Especial Surf. E quando entregamos uma placa de vencedor, né, do primeiro lugar, para eles colocarem lá na sede deles. E estamos seguindo, né, com as atividades. Assim que tudo ficar pronto, a gente vai chamar eles de novo lá no escritório. Vamos fazer outro momento, né, entregar oficialmente a documentação. Mas, assim, foi bem motivador, inspirador fazer esse projeto acontecer, né? Não é nem que imagina, eu tenho certeza. Pois é, e a gente fica pensando, poxa, se cada empresa também fizesse, né, com a sua própria metodologia, né, mas assim, uma busca ativa também para conhecer projetos, aqueles que conectam com o seu negócio, com a sua ideologia, com o seu propósito, né, e hoje em dia, né, o que a gente fala no meio empresarial, corporativo, o social ele tem que ser parte do core business do negócio. Não pode ser mais uma ação pontual,
Você tem que ter essa conexão. E as grandes empresas têm uma visão muito profissional do investimento social privado, né? Então, se toda empresa, mesmo as pequenininhas, né? As médias, mesmo do tamanho da ativa, aí, se motivarem para fazer um apoio, ao invés de a gente poderia ter muitos projetos aí, né? Para a gente só deu para fazer para Sim. mas temos aí a intenção de continuar. Temos próximas edições do Blitz Social. Bom, e tomara que seja totalmente inovador, assim, as outras, né, atuações da Ativo Consultoria. E se a gente pode até pensar nessa última palavra, né, que você fala de todos pensarem, as grandes a gente vê de longe, né? Mas as outras, médias e pequenas, talvez possam estar mais presentes nessa área. Isso. Depois de uma entrevista como essa que você esclareceu que nada é tão difícil, apenas, claro, tem que ter alguma orientação, né, algum tipo ali de busca pelas burocracias, mas que são necessárias, para que então o aporte financeiro, que você pode, inclusive, baseado nisso, conseguir, até em volume maior, né, fazer o seu trabalho, né, o seu, às vezes, voluntariado, passar a ter até mais a adesão do entorno e efeito também no entorno, né? Exatamente. Porque tem muitas, e isso eu já vi acontecer bastante, Ana Cláudia, que o muro da empresa para o problema é apenas aquele muro, né? O problema está do lado. Mas as pessoas da empresa olham, onde será que eu vou ajudar, né? Procuram, claro, né? As necessidades são enormes, mas procuram outras regiões tão afastadas. Começa a olhar para o seu lado, né? Talvez ali esteja essa atuação que pode ser o diferencial e com o seu acompanhamento até visual, né? Verdade. E eu sempre sugiro, foi muito bom, muito importante seu exemplo, porque complementa uma sugestão que eu sempre dou para as ONGs. Por que também procurar tão longe? Você já fez um mapeamento das empresas pequenas, médias e grandes do seu entorno ONG, né? Você já foi até eles apresentar o que é que você faz e quais os resultados que você gera, que desenvolve o território onde essas empresas estão, né? Então, às vezes, eu vejo instituições escrevendo em editais, que é muito importante. Existem pelo menos 7 formas diferentes de captar recurso, e é importante conhecer todas e tentar todas, porque o não você já tem, e é muito, né, projeto que existe por aí para as empresas escolherem, então você tem que tentar todos os meios mesmo, mas todas as vezes que eu faço uma entrevista com uma ONG, que eu pergunto, no seu entorno, quantas são as empresas? De que ramo de atuação? Qual é o tamanho delas? Pequenas? Eles não sabem nada sobre as empresas do entorno. E aqui a gente pôde trazer um pouco mais de informação para você através do conhecimento da Ana Cláudia Simões. Nosso tempo está se esgotando, Ana Cláudia, acho que a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre isso e consequências disso, ainda mais nesse espaço. Hoje a orientação foi realmente muito assertiva para saber que há um caminho a seguir para a gente conseguir, então, ter mais captação para que os trabalhos tenham mais força e mais potência na entrega à sociedade. E parabéns pelo trabalho da Ativo Consultoria nisso também. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Parabéns por abordar um tema tão importante e dar espaço para a gente poder socializar essas informações. Que bom. Não seria possível sem a sua presença também. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você, então, que nos acompanhou nessa edição tão esclarecedora. E sempre num próximo Em Destaque a gente vai ter mais informações para você também acompanhar aqui na tela da TV Sim SBT. Que você tenha um bom dia e agora muito mais informado também. Até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.